frente. Olá, gente. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos. Parabéns por terem essa consciência de que nós podemos sair do nosso cotidiano, às vezes difícil, às vezes complicado. Ainda assim, e apesar disso, entendermos que tem vidas que estão em ciclos mais difíceis e mais complicados do que o nosso, que mesmo em meio à nossa dor, ou dificuldades, ou cotidiano, estresse, a gente pode tirar um momento para servir, para se colocar como um instrumento que está para além de servir aos nossos propósitos pessoais. O projeto Civilizatório Humano é um projeto que tem a perspectiva de entender que, dos muitos ciclos que nós passamos na vida, um deles é o ciclo em que a gente chega à consciência de que o nosso grande objetivo é, atingido algumas metas, é ter como meta a humanidade. E como se chegar a esse ponto? Bom, falar um pouquinho desse livro que eu fiz com meu querido amigo Mário Sérgio Cortella, que muitos de vocês conhecem, e que eu imito pessoalmente na frente dele, e ele considera uma homenagem. Inclusive, nós estávamos fazendo o lançamento em Campinas, fizemos em várias cidades de São Paulo, e aí em Campinas eu disse, agora nós vamos para o autógrafo comigo, Mário Sérgio Cortella, e com ele, que eu não sei quem é, porque ele não sabe se imitar, falar um pouquinho sobre o que foi esse papo, o que foi a gente se juntar, um filósofo, né, um psicólogo, para falar um pouco sobre os ciclos da existência humana e o que a gente espera de cada um deles. Existe um psicólogo americano chamado Abraham Maslow, que ele fez uma coisa que muitos de nós estudou em algum curso na vida, chamada Pirâmide das Necessidades de Maslow. Vocês devem ter visto em algum curso da vida aí. Ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos têm 5 níveis de necessidade. Necessidades básicas, alimentação, sono, sexualidade. E se você for perceber que nesse nível já tem gente que não tem nada disso. Está tentando a dignidade da sobrevivência diária, de se nutrir. Existem ainda milhões de almas cujos corpos estão desnutridos e por conta disso incapazes de manifestar toda a potência que cada ser criado por Deus pode manifestar, uma vez que receba o mínimo para viver. No segundo nível, imaginando que todos nós aqui já temos isso, uma vida minimamente material, a gente vai para um segundo momento, que é a necessidade de segurança. Coisa que fez com que muitos de vocês mudassem de país, por exemplo. Mas não é só essa necessidade de segurança pública, é uma necessidade de segurança afetiva. Ter para onde voltar. Né? Eu viajo muito e o pessoal me pergunta, o que é que você mais gosta? Eu digo, o cheiro do travesseiro do meu quarto. Né? Hoje eu moro em São Paulo e em Campina Grande, então eu fico revezando entre a ponte aérea e os países e cidades que eu visito, mas nada mais confortável do que o cheiro do travesseiro do quarto. Aquele cheiro de aconchego. Né? Eu estava contando para Wagner, quando a gente estava vindo de trem daqui de Flórida e para cá, e em Poever, numa passagem que Chico está poemando, ele desdobra Chico, e Chico fazendo alguns questionamentos filosóficos sobre a vida. Ele você quer entender melhor mesmo o universo, a dimensão? Quero! Ele se desdobra, ele sai do plano da Terra, começa a ver a Terra como se fosse um astronauta, uma estação orbital, você começa a sair para o sistema solar, e vai indo, chega um momento que começa a ficar tudo tão gigantesco, dando a dimensão da nossa pequenez, não no sentido de que Deus nos considera pequeno, porque Ele nos ama individualmente, né? Mas diante do universo criado por Ele, e aí quando é muito grande demais, Emmanuel faz, o que você quer, Chico? Sabe, mano, eu queria agora tomar um cafezinho, pão de queijo de Minas, que tipo, complicou demais, deixa eu voltar para o meu mundinho. Se eu sentir o cheiro do travesseiro do quarto da minha casa, nesse movimento da segurança que muitos de nós têm, a gente vai para um segundo movimento, que é a necessidade de afeto. Relações afetivas estáveis, seguras, e que entregam para a gente o mínimo para um crescimento emocional saudável. Chegou aqui, aí a gente já complica. A maior parte de nós não tem isso tudo garantido.
Nossos pais nos deram, com as limitações que eles têm, a vida possível para cada um de nós. Alguns com mais dores ou menos dores, alguns com mais ou menos trauma, alguns com crianças feridas aqui vivendo dentro de si, tendo que todo dia, apesar dessa dor interna que sangra dentro do seu coração e que muita gente não sabe, mas que no quarto escuro da sua casa você sabe o quanto dói ser você continua vivendo, fazendo, trabalhando, realizando, conquistando. O que mostra para você que, embora você tenha essa ferida, ela não te define, nem te paralisa. Ela te define e te paralisa dependendo da importância que você dá a ela. Quando você vai, de fato, amadurecendo, você vai entendendo que ela não é uma coisa que veio para te destruir, mas para te forjar como indivíduo, porque nenhum de nós pode passar pela experiência de viver nesse mundo sem que essas feridas eclodam em nós. Porque ora nós estamos sendo o que está sendo ferido, ora nós somos o que está ferindo. Muito gritantemente, a nossa criança ferida no adulto ainda não resolvida é que agride o outro adulto. É que se sente mal no trabalho porque alguém não te deu bom dia. Como é que uma pessoa se sente excluída porque alguém não te deu bom dia, sendo que é somente porque ela é imatura emocionalmente? Porque ela acredita, como qualquer criança, que ela é o centro do universo. Sabe quando você chega na casa de alguém e tem uma criança ainda pequenininha, que você vai conversar com o pai, com a mãe, a criança fica, papai, mamãe, chama na atenção? Por que ela faz isso? Porque nesse movimento infantil, ainda egocêntrico, ela não consegue conceber um universo em que um momento não é dela aquele momento. É da visita, é do amigo do papai, da amiga da mamãe. Não, ela não consegue conceber isso, então ela chama a atenção até que ela faz uma birra, ela quebra alguma coisa para dizer, ei, tem que olhar para mim, porque eu sou o centro do universo. Lamentavelmente, algumas famílias fazem isso. Você é o centro do universo. E ao fazerem isso, destrói essa criança que se tornará um adulto incapaz de suportar que nem sempre ela estará como centro das atenções da vida. E quando ela não tiver, ela tem um desconforto emocional, inabilidade de suportar que tudo bem, agora é a vez do outro, agora é a vez do outro, agora é a vez do outro, e é normal. E isso não me diminui, isso não me torna menor, isso não me torna incapaz, isso não depõe contra mim. É simplesmente o curso da vida. De modo que nesse movimento, nesses ciclos, o que estou eu aprendendo, senão a ideia de que a vida é um turno de fala emocional e física. Você sabe quando você vai para um lugar e você começa a conversar com as pessoas? Já aconteceu? Vocês têm um de amigo que, quando você convida ele para sua casa, você não consegue conversar porque só ele fala? A gente sempre tem algum amigo assim. E ele disputa para ver quem tem a melhor história. E às vezes essa pessoa ela é tão emocionalmente imatura que você disser assim, eu fui na Itália. E aí, como ela não foi, ela faz, pois eu tenho um amigo meu que foi na Itália. Porque ela não pode perder a conversa. Mas se você perceber, o que tem ali senão uma criança chamando a atenção? Quando você olha para esse lugar, ou a partir dessa perspectiva, você tem mais leveza para lidar com as crianças dos outros. Porque você vai dizer assim, e a minha? Se eu estou tão irritado com essa criança, é porque a minha está irritada. Então é uma oportunidade de ver a criança do outro apontando a minha, para que eu possa poupar dinheiro em terapia. Dizer, eu tenho uma criança ferida aqui, para que pagar tantos anos para descobrir o óbvio? Quem sabe eu não posso então olhar para mim, vamos amadurecer, vamos mudar de ciclo, muda de fase. O videogame já emperrou nesse nível, você já sabe cada posição desse jogo, você já entendeu cada movimento que você tem que fazer, você sabe onde pula, onde o bandido aparece, porque você cai toda vez. Porque toda vez que você vai para o Réveillon na casa da família, quando o seu cunhado tem uma piada, você descompensa, você já sabe que ele vai fazer isso. Porque quando você vai para casa do seu irmão, que ele fica dizendo que é mais rico do que você, de algum modo, você se irrita porque você já conta que isso vai acontecer. É dele. Agora, você se irrita porque a sua criança está irritada, porque você já sabe que a pessoa vai fazer isso e vai lá e cai de novo.
Provavelmente porque nesse movimento você não desenvolveu em você uma percepção fundamental da vida, que é se conhecer. Em algum momento da história, você tem, peraí, ok, eu tenho que chego como criança, tal, vou crescer, me tornar destro na capacidade de domínio de um ou mais idiomas, também objetivamente, não somente fazer um letramento intelectual, mas emocional, tenho que apenas, não somente conjugar verbos em algumas línguas, mas também saber conjugar perdoar, amar, ter empatia, compaixão. Eu preciso dessas emoções que são fundamentais, porque tem pessoas que têm currículos incríveis e com o fim do namoro ceifam a própria vida, pela incapacidade de suportar, não quero ficar com você. Como aquela criança ferida nunca teve esse lugar de não aceito você e não se diminuiu por isso, porque quando alguém, obviamente, quem nunca passou por um fora na vida, né? É horrível, dói. Quem aqui nunca se apaixonou por alguém que nem sequer supunha que você existia no mundo? Aquela colega de colégio, professora ou professor, a pessoa nem sabia que você existia, lá. Quem nunca? E uma vez que, ou então você é apaixonado por uma menina que nem sabia que você existia e começa a namorar com seu melhor amigo. Como viver essa emoção complexa de odiar quem você gosta porque está com alguém que você queria? Mas isso é tudo treino emocional, porque esta é a vida adulta para quem amadurece. O que não é a escolha de todo mundo. Muitos continuam num ciclo de infantilismo emocional que, na verdade, não se trata de um julgamento sobre esse lugar, mas é olhar para esse movimento e pensar quanta energia eu perco em alimentar essa criança que quer ainda o centro das atenções da vida. Quanto tempo em mim e quanta energia eu perco por fazer gestão de emoções tão infantilizadas. E quando imagina se eu dissesse assim para vocês, se você fosse agora emocionalmente curado, o que você faria na vida? Pensa sobre isso. Você ia dizer assim para mim, Sandro, ninguém me seguraria. Se você fosse agora emocionalmente curado, você diria para mim, Sandro, ninguém me seguraria. Então você está dizendo para você o seguinte, sou eu que me seguro. É sobre mim a questão. Eu digo que é para os outros, que é tal. É fácil dizer, é por causa do trauma, da dor. Não que não exista. Não se trata de invalidar a dor que você passou e que ainda está fazendo sua alma senti-la. Mas é entender que em algum momento desses muitos círculos, dessas muitas primaveras, verões, outonos e ciclos da nossa vida, das estações, nós temos que entender o que cada uma delas quer nos ensinar. O que os períodos invernais da vida nos dizem sobre o recolhimento. A necessidade de ficar só. Num país como esse, que a temperatura é muito mais nítida, entender, por exemplo, que quando chega o inverno, especialmente no norte do país, que neva, você tem que se recolher. Você tem que ficar um pouco mais recluso. Imagina, por exemplo, você acaba um relacionamento afetivo, está ferido, está mal, o ego arrasado, essa pessoa te trocou por outra pessoa, você ainda está stalkeando no Instagram, vendo outra pessoa com a outra pessoa, mas ela foi para o restaurante que eu sempre pedia e a peste foi com a outra, que nunca me levou lá. Eu passei anos pedindo para visitar. Inverno, recolher-se, cicatrizar, curar e depois voltar. Você vai para a balada. Você vai para a balada bem? Não. Tá bem? Não. Probabilidade de ter uma relação assertiva depois dessa, qual é? Zero. A maior probabilidade é que dolorido ou dolorida, olhando o Insta do outro ou da outra, você pega a primeira criatura sem futuro que passa na sua frente para estabelecer um relacionamento. Que ferida ela está também nesse ambiente, procurando alguém para também compensar as dores da vida, encontra com você e aparentemente no primeiro momento parecem que finalmente encontramos a solução, quando na verdade mudamos de algoz. E essa pessoa, e você na vida dela, se tornará mais uma ferida que irá puxar a outra ferida, dando a você a sensação de que a humanidade não presta. Porque no momento do inverno,
você achou que era verão. Você não respeitou, era para ficar ali, entender e fazer algumas perguntas. Perguntas inteligentes. Porque tem as perguntas clássicas, né? Por que ela fez isso comigo? Por que ele fez isso comigo? E você fica lá, é o quê? Ele é mais novo, ele é mais novo. É o quê? É a vida dois, é a intimidade que é melhor. Eu estou dizendo assim para as crianças não ficarem entendendo. Vocês entenderam, né? Tem tecla SAP aqui, tem, né? Então, o que está acontecendo? Você fica perguntando. Em algum momento, em alguma dessas muitas idas e vindas das relações que você não respeita o caráter pedagógico da vida, você finalmente faz a pergunta inteligente e corajosa. Corajosa. Por que eu deixei? Não é porque o carro me atropelou, é porque eu fiquei na frente. Porque o outro me atropelou e eu sei lá. Possa ser porque é ruim, é desequilibrado, é narcisista. O que eu posso fazer com o outro? Nada. Quanta energia gastando tentando entender o outro. Mas eu queria entender por quê. Olha, isso é uma arqueologia psicológica que você vai passar anos escavando fósseis e ossos que você monta e não chega nem um dinossauro para expor no museu de História Natural de Nova York. Nem para isso serve. É só perder tempo tentando escavar uma dor que... A questão é, por que eu fiquei? Primeiro, por que eu entrei quando já haviam sinais claros de que não iriam funcionar? Quando as minhas amigas e meus amigos disseram assim, olha, você vai quebrar a tua cara. Não, mas tá, uma coisa clássica, desejo, beleza. Era bonita, era interessante. Foi isso. Ok, tudo bem. Quem nunca comprou o produto pela embalagem? Levante a mão, atira a primeira pedra. Quem nunca se encantou com a embalagem e quando abriu o biscoito era vencido? Quem nunca? Tudo bem, agora ficar comendo biscoito é burrice. Tudo bem que você abre, que embalagem linda. Mas uma vez que está vencido e não está cheirando bem, você comer. Mas você insiste. A relação começa a desandar. E você fica nela. Por que você fica nela? Vamos tentar entender. Muito provavelmente, uma das muitas razões que explicam você permanecer nesta relação que já venceu, que já passou e você quer permanecer, é um sentimento de que não merece nada melhor. Porque não é uma relação em que você ama muito aquela pessoa, que é o que a gente diz. Para permanecer, a gente tem que criar artifícios, ou a gente tem que criar, digamos, argumentos pessoais, mesmo que sofismáticos. Os sofistas eram uma escola filosófica pré-socrática que diziam e que usavam a sofisticação do raciocínio para justificar o injustificável. Porque eu posso, nem tudo que é lógico é verdade. Por exemplo, o vidro que vocês estão, em algum vidro aqui, que imagina um vidro. O vidro, ele é sólido ou ele é líquido? Depende. Se eu jogar em você, ele é bem sólido, mas se colocar no microscópio, ele está escorrendo. Ele, em essência, é líquido. Eu posso usar os argumentos para lhe convencer, e vocês sabem que pessoas fazem isso, de fazer absurdos, até fazer uma nação inteira e dizimar milhões de pessoas numa guerra que se for 70 milhões de vidas. Argumento. Aí você faz isso com você também. Você se justifica. Não, olha, Rossando, é porque eu amo por nós dois. E você tem que dizer a verdade dolorosa. Não. Nessa relação tem tudo. Pode até ter aquela cama maravilhosa, que tem todos os pontos que as pessoas podem atingir. Tem tudo menos amor. E o amor que menos tem nessa relação é o de você por você.
Porque quem se ama não se permite o desrespeito. Mas aí tem outra coisa. Sabe o que é? Que você pode estar copiando inconscientemente o seu modelo de intimidade familiar. A forma como seus pais se relacionavam. Criam para você um padrão de relacionamento afetivo. E você imagina que sua vida é uma condenação a repetir esses padrões. Quando, na verdade, no círculo da vida, nós temos a oportunidade de corrigir em nós o que não funcionou nos nossos, sem olhar para eles com um tom de superioridade, mas como alguém que teve a oportunidade de enxergar coisas que eles não enxergaram e seguir adiante. Dar um passo a mais. Um passo que inclui que nesse processo, nesses muitos ciclos de revisitar a vida, os invernos me ensinaram a necessidade de ter estoque. A velha história da cigarra e da formiga. Quem nunca escutou ou ouviu um desenho da Disney sobre isso? Enquanto a cigarrinha canta, a formiga trabalha. Isso parece a história de uma formiga precavida e de uma cigarra displicente. Mas no fundo é a história de uma formiga egoísta e sádica. Porque além de não dividir, ela ainda fica feliz com o sofrimento da cigarra que cantava antes. Eu inverti a história para você. Não foi, acabei com a formiga. Estou sentindo. A formiga vai me processar. Vai fazer um recorte desse trecho, vai botar na internet e vai me cancelar no mundo das formigas. Porque, na verdade, significa dizer o seguinte, que no inverno nós temos que estocar. Vamos ficar com essa metáfora que eu quero trazer aqui agora. O que eu tenho que estocar para o inverno? Eu tenho que ter afeto. Eu tenho que ter rede de apoio. E eu tenho que ter alto amor. Porque quando a vida me jogar no inverno, eu tenho como me nutrir nesse momento. Eu não vou me sentir só, abandonado, incapaz e imerecedor do amor. Entendem isso? Eu tenho que ter estoques. Sandra, mas eu não tenho nenhum. Eu venho de uma família que mal se nutria emocionalmente. Nós vivíamos juntos, mas não se abraçávamos, nós não tínhamos uma palavra de afeto, porque era assim. E eu sinto essa falta. Acontece. Quem nunca, né? Tem famílias que são mais afetuosas do que outras. Tem famílias que as pessoas não dizem que amam você, mas quando você precisa, elas mostram que amam você. Tem famílias em que todo mundo diz que te ama, mas do que você precisa, não posso. Não aparece. Não é assim? Bom, eu lembro de um amigo meu, eu sou um homem movido por gestos. Na verdade, o amor ele tem que ser concreto. Como, por exemplo, a transformação das vidas, que a gente quer provocar, das vidas assistidas pela Fraternidade Sem Fronteiras, é uma transformação concreta. Boa intenção e boas vibrações não são suficientes para alimentar pessoas. Eu lembro que eu estava fazendo palestra no Movimento Espírita na Itália, eu peguei um trem-bala de Milão para Roma, e quando eu cheguei lá, fui visitar o Vaticano, coincidiu no dia que o Papa faz uma aparição pública. E ele passou perto de mim, e aí fui fazer uma oração, aliás, fui fazer uma preleção do texto evangélico do dia, em italiano, para nós brasileiros, como ser uma linguagem latina, a gente tem um nível de compreensão muito bom de espanhol, italiano e francês, por ser uma língua de origem latina. E ele disse muito claramente no italiano dele que no mundo e na dor e nas circunstâncias que nós nos encontramos, o tempo de apenas oração passou. É hora da ação, de concretizar isso. Começa no ciclo da sua própria vida. Tem você acolhido você fraternalmente? Tem feito isso? Tem olhado para a sua história e dito assim, ok, tudo bem, eu tenho uma relação terrível, foi abusiva, eu estava apaixonado, apaixonada, ou eu fiquei no emprego em que eu me sentia abusado, mas eu precisava, tinha contas para pagar. Não se culpa por isso. Não é a culpa que vai te resolver. Acolhe e diz, eu tenho o direito de errar como qualquer pessoa, mas como qualquer pessoa que amadurece, aprender. E não repetir porque não é legal. Eu lembro de um amigo meu que estava no colégio científico,
hoje ensino médio no Brasil, é o high school aqui. Quando a pessoa diz científico, já entrega a idade, né? Já disse tudo. E aí ele começou a provocar a professora de língua portuguesa e ela disse, vai ser reprovado desse jeito. E ele, achando que estava abafando, disse, professor, isso é como carnaval, todo ano tem. E ela muito serenamente disse, é verdade, meu filho, mas é muito triste brincar um segundo carnaval com a mesma fantasia. É muito triste brincar um segundo carnaval com a mesma fantasia, por não ter aprendido com aquela estação, por não ter aprendido com aquele inverno, por não ter suportado a época em que as folhas caem. Mas cai para mim, cai para você. Naturalmente, quando cai na nossa vida, a gente só quer saber da nossa dor. Entende isso? Normal. Você tem que ter toda a energia para sair daquele lugar de dor. É como o luto. Quando alguém que a gente ama morre fisicamente, nós somos arrastados por um movimento de dor tão profundo que perdemos o momentâneo interesse pelo mundo. Diz para alguém que ama a mãe que acabou de morrer, se ganhou na Mega Sena, se ela vai sair pulando de felicidade. Ela vai dizer assim, eu daria o prêmio para minha mãe estar de volta. É o que ela vai dizer. Se ela ama a mãe, obviamente. Estamos considerando que é uma pessoa que ama a mãe. Porque tem gente que é indiferente, mas a maior parte de nós ama as pessoas. Pessoas que são como nós, limitadas e falhas, mas que estão lá no ciclo da vida, nos convidando a viver esses períodos. Então, no inverno, é se refazer. Na primavera, é entender nessa metáfora da natureza o convite para mudar de casca. Nesse processo, às vezes eu tenho a dolorosa necessidade de rupturas. Muitas vezes eu estou avançando emocionalmente na vida e eu vou passar por um processo no qual eu vou perceber que as escolhas que eu estou fazendo estão me levando para um lugar e que é incompatível com algumas pessoas com quem eu convivo. Que continuar convivendo com essas pessoas vai ou atrasar ou inviabilizar a minha caminhada para um outro lugar. E vai me gerar uma sensação ruim de ruptura. Porque isso significa dizer, não é que eu vou tornar-me inimigo dessas pessoas, não. É simplesmente entender que eu estava caminhando com você, em algum momento a vida bifurcou, você quis continuar neste caminho e eu quis ir para cá. Continuar indo com você, só para não perder o contato com você, mas fazer o que você quer, mas não é compatível com meus padrões de crescimento moral e emocional, é trair a mim mesmo. E não permitir a troca das folhagens, para que a nova criatura surja. E na metáfora de cada ano que a gente passa, nós temos oportunidades renovadas de um renascimento, de uma reconstituição de padrões, de continuar crescendo. O que exige essa dor de perceber que algumas pessoas, alguns lugares, alguns comportamentos começam a não fazer sentido. E insistir nesses comportamentos, nessas pessoas, com medo de perder esse pertencimento frágil, não crescendo, é trair a sua própria alma. Porque, afinal de contas, nós queremos não somente as necessidades básicas, nem somente segurança, nem somente afeto. Nós também queremos status. E não é status apenas daquele status social. Muitas vezes é esse status social que primeiramente nos movimenta. Vontade de se tornar mais relevante diante do grupo, tendo um carro melhor, uma casa melhor, vestindo roupas melhores, para nos dar uma sensação de que minha criança é melhor que a sua. Mas se você continua num processo de crescimento, você começa a ver o desvalor do que o mundo dá valor. E você pode até usufruir disso, mas com muita serenidade, porque você não acha que isso te define, nem te torna melhor que ninguém. Simplesmente você pode ter acesso a isso, e você o tem, mas você não olha para quem não tem como menor que você. Isso não é o padrão das pessoas. Elas fazem para se sentir melhor. Porque brega é um conceito de coletividade. Vou explicar para vocês isso. Se todo mundo tivesse uma Mercedes, era brega.
Porque as pessoas querem exclusividade. Nós somos empolgados com a sensação de VIPs. Você pode olhar alguém que está num ambiente em que tem uma fila de VIPs, que as pessoas estão lá e olham para as outras assim. Eu estou na classe executiva desse voo. Fui chamado primeiro que você. E tem até um meme na internet, o cara... Clientes diamante, gold, diamante platino, gold, platino, plus. Aí o casal vai sentando assim, porque parece que não tem lugar na fila para embarcar. Mas você vê que essa piada é a piada sobre a necessidade de referências de superioridade. E claro, como o mundo te dá isso em níveis inimagináveis, se você for continuar sequestrado pelo mundo material, por Maia, eu estava discutindo sobre isso com o Wagner na viagem, não para, gente, porque em algum momento eles te oferecem o que você não imagina. Você pode chegar a um ponto que você não só compra um jato de luxo, mas que a decoração foi assinada. Eu lembro que eu fui comprar uma cadeira, aliás, uma mesa de cadeiras para o espaço gourmet do meu apartamento. E a mulher mandou orçamento para mim, eu achei legal. Manda para mim um orçamento aí. Quando cheguei, estava R$140 mil. Eu fiz, cara, acho que ela botou uns era mais. Não pode. Aí eu acho que você se enganou. Eu acho que não é 14 mil, não, é 140, é porque essas cadeiras são assinadas por fulano de tal. Tá, mas eu não estou comprando cadeira assinada, eu quero que alguém sente nela. Desculpa, mas pra mim, acho que... Desculpa, eu não vou comprar. Tá linda, eu comprei uma igual, gente. Assim, tipo. Essa é a minha esposa aqui, piada interna, né? Vocês depois editam isso, por favor, Valbernardo. Cheguei, compra sua mesa desse valor. Quando alguém chegasse lá em casa, um sol te puna. Uma cadeira nesse valor, ela não se permite isso. Então não vai ter feijoada aqui. Nem vai ter ovo com batata doce. Então, mas sabe essa necessidade de excesso? Esse excesso é assim, a minha criança dizendo assim, alguém vai me achar importante, nem que seja pelas minhas conquistas. E você conhece as pobres crianças ricas, que precisam cada vez mais, e nunca preenche. Por quê? Porque nada nos preenche que não seja Deus. Ponto, primeira coisa. Não existe nada na experiência humana que nos preencha que não seja Deus. Agora, como é Deus? É só essa abstração do contato com o sagrado, com o nosso Pai Criador? Não. É viver a vida a partir dessa perspectiva amorosa de um Pai que nos ama infinitamente e que nos convida a fazer uma coisa que dá sentido à vida, que é o quê? Amar. Por isso que Paulo pega aquele texto que é o mais conhecido do mundo cristão no mundo, que ele manda para a comunidade de Coríntios, que era a comunidade rica, a igreja rica, poderosa, não somente financeiramente a mais rica, mas a que tinha mais dons espirituais, e estava se achando. Coríntios estava na fila VIP do embarque da Emirates. Eu estou na business class, que tem chuveiro. Entendeu? E aí, Paulo chega lá, manda uma cartinha, que eu considero, primeira frase, uma voadora no pescoço. Ainda que. E você pode listar o que quiser no mundo de hoje. Continua valendo. Ainda que. Pense nos dons atuais que não tinha naquela época. Eu tivesse uma Big Tech no Vale do Silício. Né? Imagina, qual é a lista que você quer botar no mundo de hoje? Ainda que. Se você. Ele não está dizendo que é condenável ter isso. Mas é que isso é sempre inferior a amar. Se eu não tivesse amor, eu nada seria. No fundo, o grande objetivo dos muitos ciclos é nos levar a uma condição de amor tal, primeiro, que nos cure. Porque veja o que é que Pedro vai dizer. Um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Então, primeiro que esse amor nos cure. E em nos curando, nos dê uma sensação importante, impactante, que é chegar no cume da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização, que é alguém que corre para chegar em cima. Quando chega em cima e venceu, faz...
tem nada aqui. O massa é voltar lá para a base e botar o povo para subir. É o jogo da vida, isso aqui é massa, velho. Eu vou descer, bora galera, vocês podem. Tá bom, eu vou, me dá comida primeiro, que eu não tenho nem como nutrir meu corpo para levantar. Eu sei, eita, é mesmo, vamos lá. Aí você entende que é um ciclo virtuoso de amor. Eu vi uma pessoa fazendo um comentário assim, um post, em que alguém fazia um comentário. Era uma pessoa rica que estava dizendo que, na verdade, agora via que o sentido da vida não era o dinheiro. Aí o cara botou embaixo. Eu só vejo rico dizendo isso. Eu só vejo quem já conseguiu dizer isso. Cadê o pobre dizendo um negócio desse? Isso não quer dizer que eu precise chegar a esse cume da sofisticação financeira para entender que eu preciso começar a servir. Na verdade, quem só entende isso no fim, perdeu muito tempo. Porque no fundo a gente olha e pensa assim, caramba, não sei se já tiveram essa sensação assim, tipo, quando eu fiz 50 anos, né? Aí eu fiz assim, cara, velho, como eu queria ter chegado a essas conclusões aos 30, velho. Meu Deus, como eu demorei. Mas que bom que eu cheguei nesse lugar. Alguma coisa tem que compensar a perda de cabelos e rugas, pelo amor de Deus. Que é esse ganho interior. Porque eu posso fazer implante, mas não de alma. É uma tarefa minha. Ninguém tem uma clínica estética para a alma. Ninguém pode fazer uma harmonização facial da sua alma. Você precisa fazer essa tarefa. E aí ela é dentro de você. É nesses invernos que a vida vai passando, nesses circuitos, nesses ciclos que vão nos entregando cada vez mais a possibilidade de entender cada estação, uma lição, cada movimento, uma entrega, para que a cada aniversário, de fato, você comemore 365 dias de aula da existência. Você comemore pelas pessoas que continuam do seu lado e que gostam de você e não do que você pode proporcionar ou do que você representa. Que estão por você, com você, sem interesse. Saber que existem amores sinceros do seu lado. Começa a entender que continuarão existindo pessoas que vão odiar você e tudo bem, porque você odeia tantas outras, faz parte. E que do mesmo jeito que odiar alguém não torna ela menor, nem tira dela o caráter, ser odiado por alguém também não tira o seu, nem te diminui. É só nossas ainda inabilidades de convivência humana. Entender que quando alguém não te dá bom dia, pode ser só porque ela é mal educada mesmo, não tem nada a ver com você. Não é que ela não quis te ver, é que ela não viu mesmo. Porque ela talvez esteja tão imersa na dor dela, que não teve tempo da delicadeza de bom dia. Mas quando a gente está ferido, parece que foi para nós, né? Porque nos invernos eu não amadureci, eu não olhei para esse lugar da ferida para fazer crescer, para dar repercussão na vida, para dar a dignidade. Portanto, quando olhamos para isso, chegamos ao outono, que diz assim, olha só, aquele momento difícil, invernoso, que te colocou no quarto escuro da vida, e que você chorou tantas vezes sem ninguém te escutar, soluçou, sem ninguém te escutar. Naquele momento tão ferido que você só chorava e nem sabia dizer porque chorava, mas era tão dolorido que você chorava, naquele dia que somente Deus te escutava. Eu até recebi uma imagem no WhatsApp que era assim, era uma carta para Deus, a cara fazia, Dear God. Aí, nas linhas sequenciais não havia letras, havia lágrimas molhando o papel. E no final, Amen. Quem nunca começou a prece e nem conseguiu mais fazer, só chorou, chorou. Será que Deus entendeu? Será que Deus traduziu? Sim. Lembra de Davi? Eu sei que tu me sondas mesmo quando falta em mim palavras, conheces o meu pensamento. Então tem dor que Deus interpreta, tá lá. Mas aquela dor e aquelas lágrimas
elas proporcionaram uma coisa na tua vida. Naquelas lágrimas, o solo da tua alma foi regado. Algumas sementes que foram jogadas e que você ignorou, sabe aqueles conselhos que os pais da gente dão e você faz aquela cara de emoji, faz assim, começou. Ai, meu Deus. Quem tem filho sabe, né? Porque você também já fez, né? Então você tem que pagar. Tem que pagar. Seus filhos têm que revirar os olhos para você. Você revirou os olhos para seus pais. Aí vai, começou. Ai, mas é a mesma coisa. Aí diz, minha filha, meu filho, de novo, eu não aguento mais você dizendo isso. Ciclo da vida, né? Um dia a mãe ou o pai deixam de estar presentes e você vai se despedir. E você daria tudo para escutar de novo aquele conselho. Porque aí a vida foi fazendo que você tenha a sua experiência, você faz como o filho pródigo sai, faz as suas escolhas, algumas dão certo, outras nem tanto. E aí você vai percebendo o que era. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Com um convite para ser um pouco melhor, porque eles nos deram condição para isso. Aí você revisita, a lágrima desce, o choro vem, as folhas caem, mas você germina e começa a dar frutos. Apesar de suas dores, você começa a dar frutos. Talvez não tão grandes como você imaginava, talvez não tão farto como você queria, mas entrega a vida. E você percebe que os frutos eles só têm sentido quando são compartilhados. Porque a árvore não come do próprio fruto. E a natureza nos deixa claro nesse processo que o que nós construímos para frutificar é para entregar. E o que acontece quando eu me nego a fazer isso? O fruto que eu tenho comigo, que não é possível alimentar somente a mim, apodrece. Lembro demais quando meu avô uma vez foi pegar jabuticabas no sítio de um primo. Nós fomos, foi a primeira vez que eu vi um pé de jabuticaba. É uma coisa muito exótica, na verdade. Porque tudo é pendurado, mas a jabuticaba é colada no pé. Mas você olha para aquilo, parece uma árvore de outro planeta. É muito única, né? E aí, a gente encheu de jabuticaba, pegamos manga e tal, e aí meu avô chegou na casa do vizinho da frente, tinha 6 filhos. Meu avô pegou 80% das frutas e foi levar para o vizinho. E eu me entrei no processo de revolta. Como assim? 80% o senhor está dando para eles? Ele tem 6 filhos. Você não conseguiria consumir essas frutas a tempo, elas iam apodrecer. E entenda uma coisa, meu filho. Aprenda hoje. Quem não vive para servir, não serve para viver. Aquelas frases ditas e que nunca mais saem da sua cabeça e que na memória vívida do Chevette hatch azul celeste dele abrindo a mala. Lembro que uma vez ele tem Chevettes, as chaves abria de outros Chevettes, né? Uma vez ele foi para o supermercado, fez a feira, entrou num Chevette azul. Quando chegamos em casa, eu disse: você comprou um sonho e não falou? Não comprei não. E esses tocas. Aí meu avô voltou para o supermercado, estacionou o Chevette, tirou a feira, botou no dele e voltamos. Então estava lá o Chevette hatch azul celeste do meu avô, abrindo as malas, a mala, para levar 80% das frutas para o vizinho. E é muito interessante isso, a vida. E as lições que ele me deu. Porque um dia, ele começou a ter Alzheimer. E começou a esquecer de muitas coisas. Esquecer quem eu era. Mas ele era chamado pelos vizinhos todos de vovô. Porque ele era tão afetuoso, tão amoroso, inclusive fora do padrão para homem que nasceu em 1914. Ele era tão afetuoso que todo mundo tinha ele como vovô. As pessoas adoravam e amavam meu avô. E aí quando ele começa a perder a memória, começa a esquecer até quem sou eu,
Tem as partes, obviamente, tragicômicas, como ele achou que eu era o amante da minha avó, por exemplo. Que era tenso. Vou matar você! Você não, você está envolvido com esta. Chamava bem muito palavrão com minha avó. Mas, óbvio, chega um ponto que ele começa a ficar mais com dificuldade de se levantar. Ele tem um diagnóstico com 89 e vai até os 96. Num processo lento de declínio, até que vai para aquelas coisas que a gente conhece, alguns de vocês, né? Vai para uma cama hospitalar. Aí você descobre que tem que colocar um colchão de ar para não dar escara. Depois tem que comprar uma almofada de água para colocar no cóccix para não dar escara. Tem que colocar hidratante, porque a pele vai virando uma espécie de papel crepom, quase que não saía, de tão fininho que fica. Você tem que usar óleo de girassol para fazer essa hidratação. Você tem que, em algum momento, colocar uma sonda nasogástrica, porque o Alzheimer é como uma metralhadora no cérebro que vai inibindo ou destruindo funções, inclusive deglutir, né? A primeira noite ele puxa e rasga no esôfago, vai para a UTI. Ele volta, você chama novamente o plano de saúde, que faz novamente a colocação da sonda nasogástrica, e o geriatra diz assim: você tem que amarrar as mãos do seu avô. Por mais fofinho que seja o laço, você não sabe se está ajudando ou machucando. Você fica num sentimento ambivalente. E ele olhava para mim e fazia assim: o que foi que eu fiz? Por mais que eu explicasse, ele não entendia. Você não puxa, não esquecia a sequência. Mas é interessante porque você cuida e devolve nas estações da vida para quem entregou. A vida não devolve para quem não entregou. Meu avô plantou muito amor. Ele não era alguém que cuidava só dos deles. Ele tinha uma oficina na casa atrás, com tudo que era equipamento. Mas sabe por que ele tinha? Não é porque ele consertava coisas. Era porque se algum vizinho precisasse de alguma coisa, ele tinha. 99% das vezes, os equipamentos que ele tinha serviam aos vizinhos. E aí você olha assim: quando meu pai e minha mãe se separam, que eu vou morar com meu avô, eu posso olhar como tragédia, minha família acabou, como oportunidade de Deus ter me dado a possibilidade de, na inabilidade do meu pai, alguém que eu amo profundamente no meu coração hoje, está tão apaziguado, mas de ter me dado a oportunidade de conviver com outro padrão de um homem que estava disponível para servir, que estava disponível para plantar no ciclo da vida, porque um dia a vida iria devolver e abundantemente tudo que ele entregou. E aí você começa a aprender a trocar fralda, a dar banho. E por mais que seja, e não é só glamouroso, tem dia que é difícil, você está cansado e tal. Mas por mais que seja cansativo, você chega à conclusão de que por mais que você faça na conta, você jamais vai devolver 10% do que você recebeu dessas pessoas que vieram antes de você. Mas a vida, como é um convite para que esse amor não fique preso e que as frutas não caiam somente no meu terreno e alimente somente as minhas árvores, é preciso que ela alimente outros lugares em que há necessidade maior que a minha, que atinjam outras fronteiras, que não somente a minha. É quando você entende o ciclo virtuoso do amor infinito de Deus sem fronteiras. Alguns até acham que patentearam Deus e que Deus pertence a um único sistema de crença. E que são capazes até de se deixar estabelecer uma violência, quase que uma idade média, para impor suas fés. No fundo, Deus é que nós somos patrimônio de Deus. Deus é Pai de todos nós. E nos convida a ter esse amor por todos. A parábola do samaritano é esse convite a... não é amor só para os seus, para os que torcem pelo seu time, que tem sua visão política do mundo,
ou que gostam das músicas que você gosta, ou que tem uma visão de Deus igual à sua, mas é por qualquer um que esteja caído e necessitado, porque aquilo que Deus entregou para a gente tem que ser abundante. E no mundo em que estamos, tudo que nós não podemos racionar é o amor. Porque muito rapidamente nós descobrimos, quando amamos abundantemente, é que amor é uma coisa que quanto mais você entrega, mais você tem. Quanto mais você dá, mais você tem. Você vai para a neurologia, explicam isso. Você vai para, pensamento positivo, explica isso. O segredo, explica isso. Quanto mais você entrega a vida, mais a vida te entrega de volta. Especialmente levando em consideração que nós não temos nada no fundo. Nós somos usuários temporários de coisas que não nos pertencem. Tem uma música da família Caim que diz: tudo que você tem não é seu, tudo que você guardar não lhe pertence, nunca lhe pertencerá, só é seu aquilo que você dá. E ele diz: o beijo que você deu é seu beijo. Não é o que você recebe, é o que recebe. Portanto, hoje, Wagner está aqui convidando para que vocês façam uma poupança de bitcoins no universo. Amando sem fronteiras, acolhendo vidas que têm dificuldades inimagináveis que vocês vão ver, para que a gente entregue para o universo tudo que a gente um dia vai precisar receber. E que ainda assim, com crianças feridas, no ciclo da vida, possamos entender que nessa cura da minha alma, de um amor que eu me dou, curado, ainda mais capaz sou eu de curar os outros, de curar o mundo, de olhar para além de mim, olhar para uma fronteira que vai além do meu ego, e entender o grande projeto humano, que é estarmos aqui para nos servir, porque só serve para viver quem vive para servir. Manuel da Silva. Vovô. Beijo.